Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula sobre poliedros. Aula 3, sólidos de Platão. Bom pessoal, os sólidos de Platão são aqueles que satisfazem as seguintes condições. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas e eles satisfazem a relação de Euler. Então são essas três condições que um poliedro precisa ter para que ele seja considerado um poliedro de Platão. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um hexaedro e um cubo. Ambos são poliedros de Platão. Perceba, que todas as faces têm 4 arestas. Ou seja, no caso do cubo, por todas as faces serem quadradas, então todas as faces têm 4 arestas. E no caso do hexaedro, algumas faces são retângulos, no caso também tem 4 arestas, e outras faces são quadradas. De modo geral, todas as faces, tanto do hexaedro quanto do cubo, são formados por quadriláteros, tem 4 lados. E todos os ângulos, os ângulos poliédricos, nesses dois poliedros, são compostos, no caso, pela formação de 3 arestas, Ou seja, se nós pegarmos aqui o vértice desses poliedros, qualquer vértice que seja no cubo ou qualquer vértice que seja no hexaedro, em cada vértice, é o encontro de 3 arestas, tanto no hexaedro quanto no cubo. E se nós testarmos a relação de Euler, nós veremos que tanto o cubo quanto o hexaedro ele tem 8 vértices, certo? O número de faces corresponde a 12 faces, corresponde a 6 faces, e eles possuem 12 arestas, Então, nesse caso, o número de vértices corresponde a 8, menos 12 arestas, mais 6 faces, totaliza como resultado 2, ou seja, ele satisfaz a relação de Euler. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos um tetraedro qualquer. Ele também é um sólido de Platão, porque todas as faces são triângulos. Ou seja, se todas as faces são triângulos, então todas as faces são compostas por 3 lados. Então, ele satisfaz aquela primeira condição de que todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. E também todos os vértices são compostos, é o encontro de 3 arestas. Se você pegar aqui qualquer vértice que seja do tetraedro, nesse ponto do vértice há aqui o encontro de 3 arestas. Nós percebemos aqui muito facilmente. E se testarmos a relação de Euler, veremos que ele possui 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. E aí, se fizermos a conta, 4 menos 6 mais 4 é igual a 2. Ou seja, satisfaz a relação de Euler. Vamos testar outros polígonos. Outros poliedros. Temos aqui uma pirâmide quadrangular, ou seja, uma pirâmide de base quadrada. Nesse caso, ele não é um poliedro de Platão. Por quê? Porque sua base é um quadrilátero, ou seja, ele é formado por um polígono de 4 lados, enquanto suas laterais são triângulos. E nesse caso, eles não possuem o mesmo número de lados, já que o triângulo tem 3 lados e o quadrilátero tem 4 lados. Outro detalhe também que faria ele não ser considerado um poliedro de Platão é o fato que os ângulos poliédricos também não são iguais. Se pegarmos aqui os ângulos poliédricos nas bases, nós vemos que em cada vértice, aqui na base, existe a concorrência de 3 arestas, ou seja, 3 arestas se encontram nesse vértice. Enquanto, se pegarmos o vértice aqui do topo da pirâmide, nós temos aqui que 4 arestas se encontram nesse vértice. Então, também seria outro motivo para ele não ser considerado um poliedro de Platão. Se nós pegarmos aqui o prisma reto pentagonal, ou seja, um prisma
cuja a base é um pentágono, nós formos avaliar, ele também não é um poliedro de Platão, porque suas bases são pentágonos, ou seja, são formados por um polígono de 5 lados, enquanto suas faces laterais são quadriláteros, né? São formados por um polígono de 4 lados. Então, nesse caso, ele não forma um poliedro de Platão, embora os seus vértices, né? Se você olhar os vértices aqui, todos os vértices ele tem aqui 3 arestas, né? Cada um dos vértices, mas acaba que ele não é um poliedro de Platão, já que nem todas as faces são compostas pelo mesmo número de lados, né? Bom, quando a gente fala de poliedros de Platão, nós temos 5 classes e apenas 5 classes que são denominadas poliedros de Platão, né? No caso, é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O tetraedro, né, ele tem 4 faces, o hexaedro tem 6 faces, o octaedro 8 faces, o dodecaedro possui 12 faces e o icosaedro possui 20 faces. Um conceito muito interessante que a gente precisa assimilar também durante esse nosso breve curso de geometria espacial é o conceito de polígonos regulares, que está às vezes muito associado com o poliedro de Platão e que às vezes existe uma confusão, né? De modo geral, os alunos confundem o poliedro de Platão com o poliedro regular. Então vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho do poliedro regular. Os poliedros regulares, né, como assim chamados, são aqueles que satisfazem as seguintes condições. Suas faces são polígonos regulares e congruentes, né? Então, logicamente, todas as faces, né, possuem o mesmo número de arestas, né? Ou seja, no poliedro de Platão, todas as faces possuem o mesmo número de arestas. Mas no caso do poliedro de Platão, não necessariamente essas faces são congruentes entre si. E nesse caso do poliedro regular, todas as faces são congruentes entre si. E a segunda condição necessária para o poliedro um poliedro regular é que seus ângulos poliédricos também sejam congruentes, né? E, logicamente, por se tratarem de ângulos poliédricos congruentes, eles têm o mesmo número de arestas, né? No caso dos sólidos de Platão, eles precisavam ter o mesmo número de arestas, mas não necessariamente serem congruentes, né? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui uns exemplos. Nós temos o cubo, né? O cubo é o exemplo clássico de um poliedro regular. Veja só, no cubo todas as faces são quadrados, ou seja, são congruentes entre si, né? Todos os lados têm o mesmo comprimento, têm os mesmos ângulos, né? E em cada vértice, né, no caso do cubo, existe um encontro de 3 arestas, né? Então, é um sólido regular. Agora, se nós formos comparar com o hexaedro, né, um hexaedro qualquer, que não seja o cubo, veja só, nesse caso nós temos um sólido não regular. Pelo seguinte fato, né? Pois suas faces não são todas congruentes. Algumas são quadrados e outras são retângulos. Então, ele falha no quesito de que suas faces sejam todas congruentes entre si, né? Então, o hexaedro ele não é um sólido regular, embora ele seja um sólido de Platão. Ele satisfaz as condições para ser um sólido de Platão, mas ele não satisfaz as condições de ser um sólido regular. Vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos um tetraedro regular, certo? Onde todas as faces são triângulos equiláteros, né? No caso, por se tratar de um tetraedro regular, né, todas as faces são triângulos equiláteros, então todas as faces são congruentes entre si, têm o mesmo comprimento, todos os lados, né, todas as arestas têm o mesmo comprimento, né, formando a mesma figura geométrica. E em cada vértice, né, existe um encontro de 3 arestas, né? Em cada vértice concorrem 3 arestas. Agora vamos ver outra figura, que aparentemente é uma figura bonita, né? Uma figura que
tem uma aparência regular, mas que não, de modo geral, não pode ser considerado um poliedro regular, mesmo que suas faces, né, sejam congruentes entre si. Mas nesse caso aqui que nós temos no lado direito, nós temos um poliedro que ele não pode ser considerado um sólido regular, né? Já que se nós pegarmos aqui esse vértice A, nós percebemos que aqui existe um encontro de 3 arestas, certo? E se nós pegarmos aqui no vértice B, nós temos que aqui existe um encontro de 4 arestas. Então, já percebemos aqui que os ângulos poliédricos, né, nesse caso, A e B são diferentes, e aí ele não satisfaz a condição de que os ângulos poliédricos também sejam congruentes entre si. Então, nesse caso, essa figura, né, nós temos do lado direito, por mais bela que seja, e que aparente ter uma forma relativamente regular, não seja considerado um sólido regular. Então, pessoal, fique atento. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. E o exemplo mais clássico que nós acabamos de ver é o exemplo do cubo e do hexaedro, né? Tanto o cubo quanto o hexaedro, né, eles são sólidos de Platão, mas apenas o cubo é um poliedro regular. Quando a gente fala de poliedro regular e poliedro de Platão, existem aqueles, né, que são simultaneamente os dois. São talvez considerados os sólidos mais bonitos da geometria. E são eles o tetraedro regular, o hexaedro regular, que é o cubo, né? O octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular, né? Aqui nós temos uma legenda, né, com os valores de M e N, onde M é o número de arestas em cada vértice e N o número de arestas em cada face. E aqui temos, sobre cada um desses polígonos, né, essa relação entre os números, né, de arestas em cada face e o número de arestas em cada vértice. Por exemplo, se pegarmos aqui como exemplo o dodecaedro, M é igual a 3, ou seja, se pegarmos aqui os vértices, você vê que cada vértice aqui existe um encontro de 3 arestas em cada um desses vértices, né? Então, M é igual a 3. E se olharmos o valor N, né, que N é igual a 5, é porque cada uma das faces é formada por pentágonos, né? E o pentágono tem 5 lados. Então, isso aqui é que representa os valores de M e N no caso do dodecaedro. O M corresponde ao número de vértices que se encontra em cada, número de arestas que se encontra em cada um dos vértices, e N o número de lados que forma cada uma dessas faces. Esses sólidos são muito interessantes, né, ao longo tanto da cultura humana, de modo geral, quando a gente fala não apenas em matemática, mas existem muitas tradições em termos de simbologia em relação à utilização desses sólidos, são bem interessantes, curiosidades, que vocês podem pesquisar. Eu, inclusive, recomendo, acho que vocês vão se divertir bastante pesquisando a respeito das curiosidades em relação a esses sólidos. Nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero ver vocês em breve.